nossa história de hoje está escrita aqui na Palavra de Deus, na Bíblia, no livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 18. Essa história nos conta que Jesus uma vez estava ensinando muitas coisas legais para os seus discípulos e para muitas pessoas que seguiam Jesus e queriam ouvir as suas histórias. De repente, o apóstolo Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, chegou para Jesus e perguntou assim: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar aqueles que erram, aqueles que me ofendem? Ai, Jesus disse assim, olhou para Pedro e Pedro disse assim, Pedro chutou um número, sabe? Pedro disse assim, até 7, Jesus. Para Pedro, perdoar 7 vezes era muita coisa. Então ele pergunta a Jesus, eu devo perdoar até 7 vezes? Aí Jesus olhou para Pedro, ficou com a peninha dele e disse assim, Pedro, 7 não, Pedro. Você precisa perdoar até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Quem aí sabe ainda a conta da multiplicação? Sabe fazer ainda? Você não está indo para a escola, mas não esqueceu não, né? Então multiplica aí. Quanto dá 70 vezes 7? Conseguiu? Pronto. Quem colocou 490 vezes, acertou. 70 vezes 7, 490. Não é muito perdão, não? Como é que a gente pode perdoar uma pessoa 490 vezes? É muita coisa, não é não? Pois é, por isso que Jesus disse que a gente deve perdoar muito as pessoas que magoam a gente, que nos deixam tristes. Alguma vez alguém já te deixou muito chateado, muito triste, com muita raiva? Pois é, quantas vezes você perdoou essa pessoa? 1, 2, 7? Jesus disse que você deve perdoar tantas vezes quantas essa pessoa magoar você. Aí Jesus, para ensinar essa lição para Pedro, porque Pedro, sabe, ele ficou meio assim, 490 é muita coisa. Aí Jesus contou uma história para Pedro e para todos aqueles que estavam ali. Jesus contou uma parábola. Parábola é uma história que é contada para ensinar uma verdade. E Jesus ensinava muito com parábolas. E ele contou a parábola do credor incompassivo. Sabe o que é esse nome diferente, né? Ou seja, daquele homem que deve e que não tem compaixão. Então Jesus contou assim, era uma vez um rei muito famoso. Um dia, esse rei resolveu analisar as contas do palácio. Começou a olhar lá para quem o governo devia, quem devia para o governo. E ele descobriu que tinha um homem que devia muito, mas muito dinheiro para o governo. Muito dinheiro mesmo. Você me deve uma grande soma em dinheiro, Razor. Lá na Bíblia diz o valor que ele devia. Sabe, se a gente transformar assim em real, no que é o nosso dinheiro hoje, sabe quanto ele devia para o governo? 15 milhões de reais. Gente, 15 milhões é muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo. E aí o rei mandou chamar esse homem. Como pode um homem dever esse valor tão grande para o governo e eu não sabia? E o rei mandou chamar aquele homem. Quando ele chegou lá, o rei disse para ele, olha, você está devendo esse tanto para o governo, você tem que pagar. Ele disse, mas rei, eu não tenho dinheiro para pagar esse valor, rei, eu não, mesmo que eu venda tudo que eu tenho, eu não vou conseguir esse dinheiro. E o rei disse assim, então vamos fazer o seguinte, vou mandar vender sua mulher, todos os seus filhos, todos os seus animais, toda a casa que você tem, tudo que você tem vai ser vendido para pagar a sua dívida. Já pensou vender a esposa, os filhos? Isso era um absurdo.
E aí aquele homem se ajoelhou diante do rei e clamou: rei, por favor, rei, tem misericórdia de mim, perdoa. Olha, rei, pelo menos dá um tempo para eu poder pagar essa dívida. Tenha paciência que um dia eu vou pagar tudo que eu devo para o governo. Por favor, rei. Aquele homem se ajoelhou e clamou e pediu. Sabem que Deus moveu o coração daquele rei? E aquele rei olhou para aquele homem ali ajoelhado, ficou com uma pena dele e pensou assim: se fosse minha esposa, meus filhos, né? Eu vou perdoar esse homem. E foi o que o rei fez. O rei olhou para aquele homem e disse: fique em pé, você está perdoado. Vai para sua casa e vê se não fica mais devendo para o governo, tá bom? Aquele homem saiu radiante. Rei, muito obrigado, rei. Você é um rei muito bacana. Foi correndo para sua casa para contar para todo mundo que o rei tinha perdoado aquela dívida, que era uma dívida muito grande, era quase que impagável. E aí, enquanto ele ia para casa, ele encontrou um amigo, que já não era mais muito amigo dele. Sabe por quê? Porque aquele homem estava devendo um dinheiro para ele. E ele olhou para aquele homem e disse assim: olha, vem cá, você está me devendo dinheiro e você precisa me pagar. E aquele homem: oh, por favor, tem pena de mim, eu vou pagar você, mas tem paciência comigo. E sabe quanto ele devia para aquele homem que tinha acabado de ser perdoado? O amigo devia para ele 100 denários. 100 denários, se a gente fosse transformar hoje para real, um denário era um dia de salário de um trabalhador simples. Então, um dia assim que se paga para um trabalhador simples, que ganha salário mínimo, é mais ou menos 50 reais. Se a gente multiplicar 50 reais por 100, vai dar quanto? Olha aí a multiplicação de novo. Quem sabe? Quem disse 5 mil reais acertou. Muito bem. Aquele homem devia para esse que tinha acabado de ser perdoado pelo rei 5 mil reais. 5 mil reais, perto de 15 milhões de reais, é muito pouco dinheiro, não é? Se a gente for comparar. Mas ele não perdoou aquele homem. Ele não agiu como rei. Ele disse assim: pois bem, se você não vai me pagar, então eu vou mandar prender você. E mandou prender aquele homem. E as pessoas que viram isso ficaram com muita raiva. Jesus disse assim: olha, aquelas pessoas que estavam ao redor, que viram aquele homem que agiu com tanta crueldade com aquela pessoa que devia para ele, que foram contar para o rei. E quando as pessoas chegaram lá no palácio e contaram para o rei ficou indignado. Como assim? Eu acabei de perdoar uma dívida enorme que esse homem me devia e ele não foi capaz de perdoar uma pequena dívida do amigo dele? Isso é um absurdo. Mande chamar esse homem de novo. E aí lá veio o homem diante do rei. Agora ele veio todo se tremendo, né? Porque ele sabia que ele não tinha feito uma coisa legal. Aí o rei olhou para ele e disse assim: olha, você foi muito maldoso com seu amigo, porque eu lhe perdoei uma dívida enorme que você nunca teria condição de pagar. E você não foi capaz de perdoar uma pequena dívida daquele homem para com você. Pois então agora você vai ser preso e você vai pagar até o último centavo que você deve para o governo. Que coisa horrível, né? Aquele homem foi tão maldoso. Como é? Ele tinha tido um perdão tão grande e não foi capaz de perdoar o outro que fez tão pouco. Pois é, às vezes a gente age como esse homem. Jesus explicou assim a parábola: aquele rei é como se fosse Deus. Nós somos aquele homem a quem o rei perdoou no começo da história. E aquele homem que devia para esse outro homem são as pessoas que fazem o mal para a gente, que às vezes nos magoam, fazem bullying, deixam a gente triste.
E às vezes a gente age como esse homem. Olha, Deus nos perdoou e nos perdoa todos os dias por coisas enormes que nós fazemos, por pecados que nós fazemos que não mereciam perdão. E Deus nos perdoa. E muitas vezes nós não somos capazes de perdoar o outro que nos ofende, que faz uma brincadeira de mau gosto. Foi isso que Jesus quis ensinar. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Mateus 6:12. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Marcos 11:26. E, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Marcos 11:25. Para você entender um pouquinho mais sobre o perdão, eu gostaria de contar uma outra história que não está na Bíblia, mas que aconteceu com um menino chamado Bernardo. Essa história se chama A Importância do Perdão. O Bernardo era um menino bacana, sabe? Tinha o papai, a mamãe, estudava. Um dia, o Bernardo chegou da escola com muita raiva. Chegou batendo o pé assim em casa, bateu a porta, muito zangado. Aí o papai dele, que era um homem muito bom, chegou perto dele e disse: "O que aconteceu, Bernardo, que você chegou tão zangado assim da escola?" Ele disse assim: "Papai, eu tô com muita raiva, do meu amigo Bruno. Porque ele me ofendeu, ele fez bullying comigo, eu tô com muita raiva, eu quero que ele morra, eu quero que ele atravesse a rua e um carro atropele ele. Ou melhor, eu quero que ele fique doente e nunca mais possa voltar para a escola. Melhor ainda, eu quero que ele escorregue numa casca de banana, que ele leve um tombo na rua e que todo mundo fique rindo dele." Aí ele tava com tanta raiva, gente. Às vezes a gente fica assim, né? Quando alguém faz bullying com a gente, ou quando a gente fica assim, chateado com alguém que fala uma coisa que a gente fica com o coração triste, né? Ou quando a pessoa faz uma ofensa ou levanta, fala uma mentira sobre a gente fica com raiva, né? Pois o Bernardo estava com muita raiva. Aí o papai do Bernardo, que era um homem muito sábio, disse assim: "Eu vou ensinar uma lição para o meu filho." Aí ele foi lá fora, lá perto da churrasqueira, tinha um saco de carvão. Carvão é aquele negócio preto, sabe? Assim, aquela lenha queimada que é bem preta, que o papai ou a mamãe usam para acender uma churrasqueira. Quando você vê alguém fazendo churrasco, ele usa carvão, ele é bem preto. E aí o papai trouxe aquele saco de carvão e disse assim: "Bernardo, vamos lá no quintal que nós vamos aprender juntos uma lição." Aí o Bernardo: "Não, mas eu tô com muita raiva." "Não tem problema, venha com toda a sua raiva." E aí ele chegou lá no quintal, tinha uma camisa branca pendurada no varal. E aí o papai disse assim: "Olha, Bernardo, sabe esse saco de carvão aqui? Eu quero que você pegue cada um desses carvões e você vai jogar naquela camisa branca. Você faz de conta que aquela camisa branca é o Bruno, teu amigo que te magoou. E cada pedaço de carvão que você pegar daqui e você jogar naquela blusa é uma coisa que você deseja de mal para ele. Então você deseja que ele caia, escorregue numa casca de banana e leve um tombão na rua. Pronto, joga lá e acerta aquela camisa branca. Você deseja que ele fique doente, não vá para a escola? Joga lá. Todas as coisas ruins que você desejar para o seu amigo Bruno, você vai jogar e vai acertar naquela camisa branca, tá bom? Daqui a pouco eu volto. E eu quero que você jogue o saco todinho de carvão." Aí o Bernardo ficou lá, pegava e jogava. "Esse aqui é para ele quebrar o braço. Esse aqui é para ele queimar o videogame dele." Pá, jogava lá. E tudo de mal que ele desejava pro Bruno, ele foi jogando, até que acabou. Aí o papai dele disse assim: "Muito bem, você fez bem direitinho. A camisa tá muito suja?" Aí ele disse assim: "Não, eu não consegui acertar tudo que eu queria na camisa não, mas ela ficou bem sujinha." Aí o papai disse assim: "Agora vamos lá dentro um pouquinho."
tinha um grande espelho assim no quarto. Papai levou o Bernardo diante do espelho e disse: agora olhe para o espelho. Vocês não sabem o que aconteceu. O Bernardo estava preto da cabeça aos pés, só dava para ver os olhos e a boca, os dentes dele, porque cada vez que ele jogava um carvão, aquele pozinho do carvão, aquela fuligem vinha sobre ele. Então ele jogava um e vinha aquele pozinho preto e foi cobrindo o Bernardo todinho de carvão. Aí o papai olhou para ele e disse assim: olha, Bernardo, viu como você ficou todo sujo de carvão e a camisa ficou bem um pouquinho suja? É isso que acontece quando a gente tem muita raiva de uma pessoa. Quando a ira, a raiva toma conta do nosso coração, a gente fica assim, ó, como você está, todo sujo, todo cheio de fuligem, porque a raiva, ela deixa a gente como assim, soltando uma fumaça lá de dentro da gente, sabe? E isso faz mal para você. O seu amigo vai ser bem pouquinho afetado com as suas palavras, com as coisas ruins que você deseja para ele. Você é o pior afetado, você fica todo sujo. É assim que a raiva faz com a gente. Então, que você aprenda essa lição. Quando você perdoa o seu amigo, quando você tem compaixão dele, como aquele rei teve compaixão daquele homem, lá na história que Jesus contou, quando você tem essa compaixão, você se sente leve e essa fumaça ruim da raiva não fica perturbando você e deixando você sufocado, com o peito apertado. Então, que você sempre aprenda a perdoar aqueles que magoam você. Olha só o que a Bíblia fala pra gente sobre o perdão. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Colossenses 3,13. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Vamos orar? Papai do céu, eu te agradeço pela minha família, pelos meus amigos, pela minha igreja. Deus, eu quero colocar agora no teu altar os meus amigos, eu também. Deus, perdoa nossos pecados pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu espero que você tenha aprendido essa lição sobre perdão. E não esqueça, quando alguém te magoar, libera o perdão para ela, porque quem cobra essas dívidas aí da pessoa que te magoou é Deus. Não vale a pena a gente ficar guardando a raiva no nosso coração, viu? Tá bom? Deus te abençoe, que você tenha um dia bem bacana e seja um perdoador.